Animal sente tudo igual a gente. O porquinho quer viver, bezerrinho quer viver. Quem sou eu, quem é você? Pra dizer que não, bicho não é pão. Animal sente dor igual a gente. Peixe, frango... Meu nome é Eduardo, eu tenho 24 anos, sou vegano há aproximadamente 5, conheci o vegetarianismo tem 7 anos. Para mim o vegetarianismo é uma coisa bem simples, eu acredito que a sociedade que complica um pouco isso. Eles elitizam demais o que é desconhecido e eu acho que as pessoas que fazem parte do próprio vegetarianismo querem gourmetizar uma coisa que na verdade é popular, era para ser popular, né? É uma coisa tão simples. Minhas compras são feitas em supermercado normal, Guanabara, Extra, qualquer supermercado. Em algumas eventualidades eu consumo produtos do Mundo Verde, porque para mim fogem um pouco do padrão da realidade brasileira atual, não é o Mundo Verde. Da minha realidade atual, o Mundo Verde não faz parte, então uma eventualidade ou outra eu consumo algum produto de lá. Na maior parte eu compro até mesmo em sacolões normais que tem na esquina de qualquer bairro. A transição foi super simples. As pessoas, como eu falei anteriormente, elas gourmetizam muito, elitizam demais. É só você pegar tudo que existe no mundo de comer, tira carne e derivados. Pô, a terra é maravilhosa, A natureza proporciona tudo que a gente precisa. A gente não precisa matar ou causar sofrimento em um animal, entendeu? Peixe, frango, pato, gato, eu não quero no meu prato. A porquinha é minha amiga. Meu primeiro contato com o veganismo foi quando estourou o caso do Instituto Royal nas redes sociais, que foi sobre uma empresa que era contratada para fazer testes em animais por outras empresas. Então surgiu uma onda de boicote de várias pessoas que consumiam maquiagem, produtos de cosméticos em gerais por conta disso. E nessas reflexões eu fiquei pensativa, por que as pessoas estão boicotando os testes em animais, o uso de animais para testes, mas a gente come animais? Aí eu fiquei assim, bem reflexiva durante um tempo e eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e eu cheguei até o veganismo, que seria essa abolição de exploração animal completa. Acho que quanto mais jovem se é, a tendência a ter o contato com o veganismo de forma mais fácil e mais rápido é maior, né? Porque eu sempre dou o exemplo, por exemplo, de uma mãe de família, né, que já tem uma certa idade. Às vezes ela não tem voz para poder tentar pensar em veganismo, né? Porque ela tem uma hierarquia dentro de casa, que às vezes tem um marido que é bem machista, né? Então tem toda aquela opressão dentro de casa. E ela é responsável pelas compras, ela é responsável pela cozinha, e se ela oferecer uma comida vegetariana é capaz, enfim, de não acontecer uma aceitação muito boa. Eu acredito que talvez as crianças possam ter essa aceitação, se ela conversar e tudo mais, mas às vezes tem uma hierarquia dentro de casa que isso não é permitido, essa voz não é permitida. Então acho que talvez quando começa da criança é mais fácil, sabe? A criança que decide virar vegetariana e começa a ir falando para as outras pessoas. Eu sempre falo que é a libertação animal, humana e não humana. Então é importante as pessoas verem que existem mais de uma luta do que aquela já está lutando. E essa conexão às vezes é difícil, porque, como eu tinha falado, as pessoas não associam, sabe, que elas exploram animais. E por mais que elas sejam super prejudicadas socialmente, indiretamente elas exploram um animal não humano e elas não têm noção disso. Então é preciso reafirmar isso, sabe, para que a visão seja ampliada, né? E até mesmo para que seja convidativo, né, de ambos os lados,
Porque é muito comum, por exemplo, as pessoas falarem... Geralmente são pessoas atuantes do movimento negro, né, que não são veganas. E nunca tem um negro, né, nesses rolês, assim, né, essas feiras e tudo mais. Eu tô aqui, sabe? Tipo, eu sei que tem pouco, mas eu tô aqui tentando trazer essa voz, eu tô aqui tentando mostrar que eu existo, né? Então é importante falar, olha, eu sou atuante no movimento negro e eu sou vegana e eu tô aqui. E é importante dizer dentro do veganismo que eu sou vegana e sou atuante no movimento negro, porque é uma mão dupla, né? O movimento negro vê que é possível ser vegano e o veganismo não precisa ser racista. Então, uma coisa acaba sendo ligada à outra. Quando eu vejo casos de pessoas que são homofóbicas, transfóbicas e de todos esses tipos de opressões ligados ao movimento LGBT, por exemplo, eu sempre me questiono como que uma pessoa consegue ter empatia por animais não humanos se ela não teve empatia nem pela própria espécie. E aí eu sempre tento pegar o exemplo, por exemplo, de um cachorro, né? O cachorro, se ele vê um ser humano em perigo e vê um outro cachorro em perigo, sabe? Ele vai tentar ajudar os dois, porque ele tem uma conexão forte com o ser humano, mas ele também vai tentar ajudar um animal da sua própria espécie. E eu fico pensando quanto o ser humano não é assim, né? O ser humano, ele é mais desunido nesse sentido. Então a gente acaba se afastando, né? Então é muito comum você ver esses tipos de fobias dentro do veganismo, né? Então eu tento fazer essa reflexão, porque nós não deveríamos ser assim, né? Se a gente teve a sensibilidade de ver que animais não humanos também são importantes, era porque então era pra gente já estar super de boas com a nossa própria espécie, né? Mas a gente não tá. E você vê, às vezes, que é incompleto isso. Eu trabalhava como publicitário numa academia, no Meyer, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E foi a partir de uma amiga que eu fiz na academia que eu fiz associação com o veganismo, né? Porque ela fez uma postagem no Facebook dela, que a princípio me incomodou muito, que é aquela questão básica de porque se você ama alguns, porque come outros. Aquilo me alfinetou e ao mesmo tempo me fez questionar. É verdade, por quê? E aí a página era Mestre do Incenso de Saco Cheio, alguma coisa assim, era uma página cômica. Então eu fui buscando e vi que as palavras-chave eram veganismo, e foi mais ou menos o que a Thalita falou. Dentro da favela isso não existe, né? A gente nunca ouviu falar. Agora que as coisas estão começando a caminhar mas ainda é muito, muito difícil de ouvir falar de veganismo dentro da favela, dentro da periferia. Então eu fiz essa ligação, fui pesquisar sobre veganismo e achei alguns vídeos sobre a indústria da carne, como uma carne fraca, e assisti todos eles, e esses vídeos me incomodaram bastante, e foi a partir daí que eu decidi me tornar vegano. E foi algo muito rápido, eu não tive um processo lento de transição. Eu fui vegetariano acho que 1 ou 2 semanas e logo depois fui pro veganismo. Eu conheci o vegetarianismo foi na época do Orkut. Um amigo meu que até hoje não é vegetarianismo, nem envolvido com a cultura, ele postou um site, eu acessei, e nesse site ele tinha um documentário, que é A Carne é Fraca. Eu assisti o documentário e na mesma hora fiquei impactado com a situação e vi que era possível ser vegetariano e decidi cortar todas as carnes. Era de madrugada, minha mãe acordou, eu falei, mãe, joga tudo fora, ela falou que eu tô maluco. Ela não acreditou muito no início, achou que era viagem de jovem, adolescente, mas com o tempo ela foi aceitando. E o veganismo, eu aderi ao veganismo, que é quando você, além de não consumir as carnes, você também não consome os derivados. Eu estava no terminal rodoviário de Niterói, eu tinha parado para tomar um milkshake. Aí eu estava tomando um milkshake, do nada me deu um estalo, eu falei, pô, por que eu tô tomando isso? Aí eu olhei pro milkshake e fiquei com nojo. Porque eu parei e pensei, porra, isso daqui é secreção mamária de uma vaca misturada com ovo, um monte de coisa. Eu joguei fora e decidi nunca mais consumir os derivados também. E desde então já fazem 6 ou 7 anos que eu sou vegano. Minha família até hoje, alguns acham que é loucura. Alguns acham alguns que não, alguns acham que eu como escondido. Meu pai sempre coloca a carne assim na minha frente achando que eu vou comer. Eu não como. Alguns aceitaram.
alguns se predispõem a conhecer a cultura ou até pensam em ser, mas por intermédio da sociedade em geral eles acabam não cedendo para o veganismo ou o vegetarianismo, né? Na formação eu me deparei com um conflito de consciência, de pensar que o que eu estava aprendendo visava só estimular o consumismo. Até que tive uma cadeira na faculdade de marketing social, marketing ambiental, e percebi que isso, marketing, na verdade, é uma ferramenta que você pode usar para qualquer finalidade, assim como qualquer outra. E aí eu percebi que eu podia tentar usar isso para alguma coisa, um propósito melhor que isso. E aí comecei a pesquisar sobre sustentabilidade, e muitos anos depois, em 2015, fui me deparar com uma reportagem de um site chamado Agência de Notícias para os Direitos dos Animais, ANDA, falando por que para você se considerar ambientalista seria coerente você considerar o veganismo, né? E aquilo fez muito sentido para mim, e de imediato eu imaginei que seria uma coisa muito difícil, mas aí eu fui pesquisar mais, me deparei com o documentário Terráqueos, e aí eu só precisei de 10 minutos assistindo para entender, e percebi que eu não apenas precisaria me tornar vegano, como ser ativista pela causa. E aí eu, assim, meu impulso imediato foi esvaziar minha geladeira, doar tudo que tinha de origem animal nela, para quem estivesse na rua, e buscar o que eu pudesse fazer naquele momento. Eu tenho um princípio básico, né, que diz, né, para você começar de onde você está, usar o que tiver ao seu alcance e fazer o que for possível. E eu comecei a pensar em como eu iria transformar a minha realidade, né? Então, assim, eu já parti dos meus próprios hábitos, eu comecei a pensar onde eu moro, onde eu trabalho, as pessoas à minha volta, família, amigos, né? Como eu poderia influenciar. Animal sente, é ser senciente. Bom, eu tinha uma página antes dessa, que ela tinha até mais seguidores, que era Vegangsta. Só que era um nome complicado, era um nome com termos usados de gringos, não era brasileiro. E eu vi que eu estava contribuindo para o elitismo do vegetarianismo, entendeu? E não era o que eu queria. Aí eu e a Natália, a gente conversou e decidimos fazer a Vegano Favelado. Porque eu moro em comunidade. O bairro que ela mora também não é nenhuma zona sul de São Gonçalo. E a gente mostrou que para ser vegano você não precisa ser rico. O vegetarianismo é mais simples do que as pessoas imaginam. E a gente consegue suprir nossa necessidade indo na esquina, não no hortifruti. A gente vai no sacolão da esquina e a gente consegue tudo o que a gente precisa, né? E a gente propõe isso para a sociedade, porque algumas pessoas ainda não sabem. Elas ouvem vegetarianismo, nossa, o que você come, onde você compra, nossa, deve ser tudo muito caro. Na verdade não, a gente está aqui no Guanabara, eu faço minhas compras do mês aqui. E também para quebrar aquele tabu do, por exemplo, o bolo. Ah, porque você precisa de não sei quantas colheres de farinha de linhaça. E aí, nossa, onde que eu vou comprar uma farinha de linhaça para fazer um bolo para meu filho, para minha filha, que agora viraram veganos? Eu acho que a gente nunca usou linhaça na vida, sinceramente. 7 anos. Já botamos em cima de salada, mas só por isso, só por curiosidade, para conhecer o que é a linhaça. Mas agora para fazer bolo, para fazer torta, para fazer qualquer coisa, nunca. Eu moro em Magalhães Baixo, que é um bairro próximo, não sei se vocês conhecem, mas é um bairro bem próximo, mas eu digo Realengo para facilitar para a galera se orientar. Atualmente eu moro no Caramujo, que é uma favela em Niterói, e antes eu morava no subúrbio do Rio. Eu já morei em Cascadura, Madureira, Campo Grande, mas agora eu moro em Niterói, em Caramujo. A gente abriu uma cozinha em Vila Valqueire, onde a gente pode oferecer comida vegana para o subúrbio do Rio. Então a gente é o primeiro delivery vegano que existe no subúrbio carioca, que a gente oferece comida para Madureira, Oswaldo Cruz, Cascadura. Então, gente que nunca nem ouviu falar, agora está tendo noção de pelo menos o que é comida vegana, né? Que já sabe que não existe nada de origem animal dentro dos nossos pratos.
entendeu? Eu me espantei bastante, porque foi um tiro no escuro, na verdade, né? A gente decidiu fazer sem saber se ia conseguir se sustentar o negócio, o que é algo muito difícil. O nosso aluguel não é barato naquele espaço, mas tem a questão de pagar os motoboys e tudo mais, os insumos. Mas a gente se espantou muito porque sim, a procura está bem grande. Com o passar, a gente começou vendendo, sei lá, 5, 6 marmitas num dia, sabe? E hoje a gente vende 40, 50 marmitas. Isso é algo que pra gente tem uma importância muito grande. É sinal que mais pessoas estão, por mais que elas não sejam veganas, mas elas têm uma relação de não ter determinados dias da semana uma refeição sem carne. O que pra gente já é uma coisa de muita importância. A gente tem prato de 14 a 19 reais. Então, os de 14, a gente tende a manter algo que eles se identifiquem mais no subúrbio. Por exemplo, eles sentem muita falta de arroz, feijão, panqueca, coisas que simulem carne. Porque se você tirar, já teve dia que eu fui vender dal de lentilhas. Gente, não dá para oferecer dal de lentilhas no subúrbio, infelizmente, porque as pessoas ainda estão atreladas aos sabores tradicionais. Então eu tenho que, por mais que nem sempre seja da minha vontade, como profissional de cozinha, eu tenho sim que fazer alguns simulacros para que eles se sintam mais à vontade com as comidas veganas e quem sabe assim eles passarem para outros níveis de alimentação. É tudo muito novo, né? As pessoas, assim, elas não têm noção, às vezes, do que é. Teve um tempo que eu trabalhei com delivery de quentinhas diárias e algumas pessoas pediam para experimentar. Eu faço mais barato, né, para quem é da comunidade. Então, as pessoas experimentavam e via que não era ruim. Então, quebrava-se esse tabu de que a comida vegetariana ela era coisa de gente fresca, coisa ruim. E elas tinham o interesse em experimentar. E também tem algumas situações que eu consigo chegar nesse assunto um pouco mais direto sobre libertação animal, sobre exploração animal. E algumas pessoas têm começado a repensar assim, no consumo de carne. Então, não gostava muito de cozinhar e o meu buffet ele é mais voltado por causa dos meus pais, que os meus pais eles são donos de uma empresa de eventos, né? Porque meu pai é DJ, foi DJ durante muitos anos, e a minha mãe sempre foi garçonete. Então eles montaram uma pequena empresa juntos e eu gosto muito do que mexe com eventos, de gerenciar eventos. Então eu falei, vou criar um buffet então, já que eu gosto desse ramo. A minha mãe há muitos anos também trabalhava com um rapaz que tinha um buffet. E aí eu decidi criar o buffet por causa disso, porque aqui no Rio de Janeiro tem uma carência de um serviço de buffet completo, né? A gente vê muitos empreendedores veganos que vendem salgadinhos, doces e tudo mais, mas a gente não vê um serviço de buffet sendo oferecido. E aí eu decidi que eu começaria a fazer isso espelhado nos meus pais. Boi, siri querem viver, o franguinho quer viver, igual eu, igual você. Geralmente eu faço as feiras sexta-feira, né? Porque para ter os ingredientes mais frescos, né? Para não ficar tudo muito guardado, os industrializados que eu compro por mês, né? Mas aí numa feira geralmente eu compro cebola, alho, tomate, que é a base sempre de temperos que eu faço. Eu compro batata, eu compro muita batata. Chuchu, cenoura, repolho. E eu também às vezes priorizo alguns vegetais verdes escuros, como couve, espinafre, rúcula, alface. E tudo isso o quilo é muito barato, né? Por exemplo, o quilo da batata fica sempre variando entre R$ 1,99 até às vezes 99 centavos. Agora a gente está em época de batata e a batata tem chegado a 95 centavos, que eu já vi a batata inglesa, né? E as hortaliças, né, geralmente onde eu compro, tem muita promoção, né? Às vezes 2 por 99 centavos. Então assim,
Às vezes eu gasto num sacolão menos de R$20, acho que bem menos de R$20, dependendo da quantidade que eu compro, porque eu compro por semana, então é bem barato, assim. Ó, eu por mês, pra mim, sozinho, eu gasto em média de R$300 a R$350 por mês no Guanabara. Fora as coisas que a gente compra numa feira e tal, uma hora ou outra. São coisas para reposição semanal. Mas o bruto são R$350. Eu praticamente passo por todos os corredores do Guanabara. Eu vou em forma de S, conforme minha mãe me ensinou, para não esquecer nada, de zigue-zague. Eu compro tudo, eu compro farinha, eu compro... Não precisa falar tudo que você compra. Não preciso falar tudo que eu compro, senão eu vou fazer uma lista. Mas eu compro praticamente tudo. Menos a carne, Menos ovo a carne e o queijo. Por exemplo, às vezes eu costumo comprar um leite de soja, mas só para uma eventualidade ou outra. Uma coisa que eu sempre compro é soja, grão de soja, para poder fazer uma carne moída. Tem gente que come e nem acha que não é carne. Batata frita a gente sempre compra. E aqui também vende o requeijsoja, que eu nem lembro a marca, mas acho que é Del Arte. É requeijsoy. É requeijsoy. Requeijsoy. E tem a requeijsoy também, que eles também vendem pastinha de soja. Para café da manhã, no geral, a gente come geralmente tapioca. Que a gente não está comprando mais, porque eles estão entrando nessa de gourmetizar a parada e subiu R$2, R$3 o preço. A gente começou a comprar, custava R$4, agora tá custa R$8. Porra, desnecessário. Tá aumentando a demanda, em vez de eles abaixarem o preço, eles estão subindo o preço porque tem mais gente comprando. Bom, como eu falei pra vocês, quando a gente chegou, nós somos os típicos brasileiros, preguiçosos, a gente não faz receita mirabolante. A gente faz as compras aqui no Guanabara, então a gente só retira carnes derivados. Na verdade, no dia a dia a gente come uma coisa mais simples, mas em excepcionalidade a gente tenta... No dia a dia a gente come coisas super simples, coisas que pessoas normais comem, só retirando o que vem do animal. Geralmente no final de semana a gente faz alguma coisa especial ou se predispõe a ter um trabalho maior para fazer uma receita gostosa, tipo uma coxinha de jaca ou um empadão vegano, um bolo vegano, que ela faz é delicioso e sai mais barato do que um bolo não vegano. Sempre sobra arroz e feijão, né? Então, se eu vou iniciar o arroz e feijão, demora um pouquinho mais. Mas aí sempre pro restante da semana já tem aquele feijão que já tá pronto, então às vezes é só completar um arroz eu levo 15 minutos fazendo arroz, ou até menos, dependendo da quantidade. E aí, em paralelo, alguma coisa que tem um cozimento maior, eu já estou fazendo legumes, já estou preparando a salada. E aí é bem rápido, assim. Acho que eu demoraria, sei lá, uns 30, 40 minutos fazendo uma refeição. Para preparar uma refeição, mais ou menos isso. Mas geralmente eu como o pão com, às vezes, a sobra de alguma comida que eu comi na refeição do almoço ou da janta. Por exemplo, às vezes tem o feijão, aí eu pego o feijão, pego um pouco desse feijão, né, coloco farinha de mandioca, tempero, e aí eu viro um hambúrguer e eu simplesmente frito um hambúrguer e coloco no pão. Às vezes eu fiz uns legumezinhos refogados, aí então eu pego o pão e coloco esses legumes refogados dentro do pão e como com algum chá ou suco. Quando a gente acordou, a gente fez uma tapioca. Você pode fazer tapioca de várias coisas, de banana. Você pode fazer uma tapioca de soja, mas de quê? Você pode de requeijsoy, fica bem gostoso. Às vezes, quando a gente está com uma condição mais legal, sobra um dinheirinho, a gente faz com queijo da Superbom. E pro almoço e janta a gente comeu feijão vermelho. Nossa, tava muito bom. Com salada de alface, tomate, cebola, chuchu, pepino. Mas o quê? Você fez maionese vegana. A gente faz uma maionese muito gostosa também com tofu, que é uma coisa que a gente não compra sempre. Mas quando você compra, faz uma maionese, fica deliciosa. Parece maionese temperada de podrão, aquela que você sente saudade. Parece maionese vegana, parece maionese de podrão real, mas é vegana, sem sofrimento. De açúcar mascavo, pode ser refinado também. Eu prefiro mascavo porque eu acho que dá um saborzinho melhor e é mais saudável. Duas de farinha de trigo. Água. Agora eu não lembro a medida da água, mas então eu corto essa parte e coloco só do coisa. Primeiro seco, farinha de trigo, açúcar mascavo, fermento, água, óleo e cacau. Mistura tudo e bota no forno. Mistura tudo, bota no forno, unta a forma com óleo. Vou untar a forma com o quê? Com óleo,
Ou então salpica um cacau ou uma farinha de trigo e vai embora. Fernando Airink, que não conseguiu chegar hoje. A gente está integrando agora uma comissão de gastronomia ligada à Secretaria de Cultura do Estado. Essa constituição foi formada recentemente, foi feita uma chamada para ocupar os segmentos que atuam nela. A gente viu nisso uma oportunidade de ter o movimento vegano presente num setor que é o que mais nos interessa atuar. E a gente tem se mobilizado, né, e se articulado para atuar em políticas públicas para promover a introdução da alimentação consciente vegana nas escolas e instituições públicas, enfim, o quão mais acessível a gente conseguir alcançar e quanto mais a gente conseguir articular a causa de todas as formas possíveis. Eu sou vegana. O alimento é umas frutas, que eu como bastante fruta, porque é bom comer fruta. Oi, vou falar. Esse estudar na carne, por favor. Arruma o cabelinho. Uau! Oi, meu nome é Sundária, eu tenho 3 anos, moro no mato dentro, não como os bichinhos porque eu sou vegana desde que eu nasci, porque eu amo eles. Gente, não coma mais carne. Animal sente fome igual a gente. Onça, zebra e o macaco não são pele pra casaco. Todo bicho, na verdade, tem direito à liberdade. Animal sente frio igual a gente.